Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Bem-vindo para mais um estudo da inspirada e santa Palavra de Deus para você e para mim. Estamos estudando toda a Bíblia e já chegamos ao primeiro livro de Samuel. Bem-vindo para mais um encontro com a Palavra. Nos 8 primeiros capítulos de 1 Samuel, vimos que a vida de Samuel é um grande exemplo para nós. Depois dos capítulos 9 até o 15, encontramos um impressionante alerta que é a vida de Saul. Como disse em nosso último estudo, Saul é um personagem controverso. Muitos duvidam que ele tenha sido espiritual. Assim como Balaão, no livro de Números, Saul nunca foi um homem espiritual, ele só parecia ser. Ele certamente tinha o potencial para ser não apenas espiritual, mas também um grande líder. Quando as pessoas se tornam espirituais e vivem na unção do Espírito Santo, como aconteceu com Saul, elas não se tornam robôs. Elas continuam a ter a sua própria vontade. Saul podia fazer as suas próprias escolhas, claro, e fez escolhas erradas. Ele desobedeceu a Deus 2 vezes. Tomou o lugar de Samuel como sacerdote, o que era errado. Depois, quando recebeu ordens para exterminar a nação dos amalequitas, desobedeceu novamente. Essa segunda desobediência trouxe o julgamento de Deus sobre sua vida. Samuel, que tinha ungido Saul como primeiro rei de Israel, recebeu ordens de Deus para tirá-lo do trono. Deus também ordenou que Samuel ungisse Davi como segundo rei de Israel. Davi foi o melhor rei que Israel já teve. Observe nas páginas desse livro que depois da segunda desobediência de Saul, a sua vida tornou-se um impressionante alerta. Com alguma noção sobre anomalias psicológicas, podemos observar que Saul era quase com o que chamamos hoje de paranoico ou esquizofrênico. Uma das definições de esquizofrenia é desintegração da personalidade. Essa definição parece se encaixar em Saul. Quando observamos Saul no livro de 1 Samuel, vemos que parecia que sua vida e personalidade estavam se desintegrando. Estava tudo dando errado para ele. Mas nesses mesmos capítulos, a partir do 16, encontramos Davi. Davi era apenas um pastor de ovelhas quando o conhecemos, mas a partir dali tudo iria mudar. Em 1 Samuel você lê sobre a morte de Saul ao mesmo tempo que tudo está dando certo para Davi. Se você quiser fazer um estudo interessante sobre personagens da Bíblia, faça uma análise comparativa das vidas de Saul e Davi. Davi, um exemplo tão importante para nós, também se tornará um alerta. Muitos dos personagens da Bíblia são exemplo e também alertas. Quase toda a vida de Saul é um alerta. Observe a paranoia de Saul. Uma das características do que chamamos de paranoia é achar que todos estão conspirando contra você. Observe como Saul insiste em acusar todos de estarem planejando matá-lo. É claro que não havia nenhuma conspiração. Davi não estava tentando matar Saul, mas Saul estava certo que sim. Saul tinha um ciúme doentio de Davi porque Samuel, o profeta, havia dito que Deus tinha encontrado um homem melhor que ele, um homem com o coração segundo a vontade de Deus, que cumpriria a sua vontade. Parece que a característica predominante de Saul era a desobediência. Samuel havia dito a Saul que a desobediência é pior que feitiçaria ou idolatria, e que Deus se alegraria muito mais com a obediência de Saul do que com seus sacrifícios e ofertas. A antítese de Saul foi Davi. Uma característica dominante de Davi que fez com que fosse chamado para ser o segundo rei de Israel é que ele tinha o coração segundo o coração de Deus e faria toda a vontade de Deus. Deus não pode trabalhar por intermédio de um homem que não obedece. Ele consegue trabalhar por intermédio de um homem que o obedeça. Por isso ficou inviável para Deus trabalhar através de Saul e viável trabalhar através de Davi. Na minha opinião, Saul tornou-se um alerta impressionante para nós, depois que a glória foi retirada dele e Deus parece escrever sobre sua vida Icabode. Muitas pessoas fazem a seguinte pergunta: isso acontece ainda hoje? Eu acho que há uma diferença na maneira como o Espírito Santo lidava com as pessoas nos tempos do Velho Testamento, da maneira como ele lida no período do Novo Testamento após a crucificação de Jesus e o Pentecostes.
Há uma diferença em como as coisas eram naquele tempo e como são hoje. Por exemplo, quando Davi pecava, ele orava: não retire o teu Espírito Santo de mim. O Espírito Santo foi removido de Saul. Muitos acreditam que desde o Pentecostes Deus não trabalha mais com o homem dessa maneira. Ele não vem sobre o seu povo e depois o deixa, como aconteceu com Sansão. No Novo Testamento lemos a seguinte palavra: não deixarei vocês e nem abandonarei. Muitos versículos sustentam o fato de que, uma vez que vivemos o que o Novo Testamento é chamado de novo nascimento, Deus começa a trabalhar em nós e vai aperfeiçoando até que chegue o dia de Cristo, porque é Deus que efetua em vós tanto querer como efetuar. Filipenses capítulo 1, verso 6 e também o capítulo 2, verso 13. Isso significa que há duas dimensões do trabalho do Espírito Santo. Há o trabalho do Espírito Santo em nós, e a bênção ou unção do Espírito Santo sobre nós. Observe que há uma distinção quando o Espírito Santo é descrito nas Escrituras. Seu ministério ou seu trabalho sobrenatural em nós e a unção ou força do Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo vem sobre nós para serviço ou ministério. A evidência do trabalho do Espírito Santo em nós é chamada de o fruto do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo em nós é o que o Novo Testamento chama de o novo nascimento. Agora vamos deixar Saul de lado e estudar o lindo personagem Davi. Como eu já disse antes, metade do livro de 1 Samuel e todo o livro de 2 Samuel fala sobre Davi. Quando Samuel foi enviado para ungir Davi, ele foi enviado para a casa de Jessé, o belemita, que era pastor e que tinha 7 filhos além de Davi. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, não sabia qual dos seus filhos seria ungido o rei. Depois que o primeiro filho veio à frente, Deus disse algo muito importante a Samuel. Está no versículo 7 de 1 Samuel 16 e, parafraseando, diz o seguinte: não julgue o homem pela sua aparência ou estatura, esse não é o homem. Eu não tomo decisões do mesmo jeito que você. Os homens julgam pelo que vem de fora, mas eu olho o coração e os propósitos do homem. A seguir, Jessé pediu que o seu filho Abinadab viesse à frente e andasse diante de Samuel. Mais uma vez o Senhor disse: não é esse. Assim acontece com os 7 filhos que se apresentaram a Samuel. Um após outro, todos foram rejeitados. Samuel disse a Jessé que Deus não tinha escolhido nenhum deles. Esses são todos os seus filhos? Ah, tem o caçula, Jessé respondeu. Mas ele está lá, nos campos, cuidando das ovelhas. Já não vimos isso antes? Olha que sim, hein? O mais fraco de todos. Ele é o mais jovem, está cuidando das ovelhas lá. Samuel então disse: eu não vou nem me sentar enquanto ele não vier aqui. Então Davi chegou. Um moço de boa aparência, corado, bonitos olhos. E o Senhor disse: é esse a quem você deve ungir. Então, enquanto Davi estava ali, entre os seus irmãos, Samuel pegou o azeite que tinha trazido e derramou sobre a cabeça dele. O Espírito de Jeová veio sobre ele, e a partir daquele dia, ele passou a ter poder. Foi unção. Foi assim a unção do segundo rei, e o melhor rei que Israel já teve. Levou muito tempo até que Davi realmente subisse ao trono. Essa é uma das lições do primeiro livro de Samuel. Quando a vida de Davi começa a ser descrita dos capítulos 16 a 31 de 1 Samuel, vemos que ele viveu um treinamento preparado por Deus. Deus queria que Davi fosse rei, mas para isso Davi teria que passar por um treinamento. Por isso ele passou por todo tipo de experiências. Todas essas experiências levaram Davi até um ponto. Elas permitiram que ele fosse preparado para ser rei. Deus estava preparando Davi para o ministério que tinha para ele. Certa vez ouvi o capelão do Senado norte-americano, Richard Halverson, dizer que acreditava que cada dia que viveu tinha servido como uma preparação para ser capelão do Senado. Ele foi pastor por 27 anos e cada dia da sua vida, cada experiência que teve, serviu como um treino para a função de capelão do Senado dos Estados Unidos. Isso não aconteceu apenas com Richard Halverson e com Davi no Velho Testamento. Quando observamos como Deus preparou Davi para o que ele queria que Davi fizesse, percebemos que há aí uma aplicação devocional para a nossa vida. Se você ama a Deus e é chamado de acordo com seu propósito, cada experiência sua é uma preparação para algo que Deus quer que você faça no futuro.
realmente todas as coisas cooperam para o nosso bem se amamos a Deus e somos chamados de acordo com a sua vontade. Quando amamos a Deus sinceramente e somos chamados de acordo com os seus planos, constatamos que é verdade. Cada experiência que você tem e cada dia que vive servem como uma preparação para outro dia que viverá. Quando você estuda a vida de Davi, vê que ele era realmente um homem incrível. Parece que ele era completo. Uma vez ouvi um técnico de atletismo dizer que um homem grande que não tem habilidade não vale tanto quanto um homem pequeno e hábil. Em outras palavras, um homem bom, pequeno, é melhor do que um homem grande que não é bom. Mas esse técnico também disse que um homem grande e bom é melhor do que um homem pequeno e bom. Isso me excluiu totalmente, porque eu não era nem bom e nem grande. Bom, tudo bem, eu entendi o que ele quis dizer. Davi era um homem grande e bom, ele era completo. Essa é uma das primeiras descrições de Davi em 1 Samuel. Vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem e é forte e valente homem de guerra, prudente para tomar decisões e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Podemos colocar com as seguintes palavras: ele é um talentoso arpista, bonito, forte e corajoso, um grande soldado, homem de Deus e tem bom senso. Quando observamos os dons que Deus deu a esse jovem, percebemos por que Davi tornou-se fisicamente um grande homem, falando, sim, e um grande soldado. Davi destacou-se como herói de guerra antes de tornar-se rei. Ele era um grande artista. Dividiu o sacerdócio em setores depois que se tornou rei. O livro de 1 Crônicas, capítulo 23, conta que Davi tinha 4.000 sacerdotes que só tocavam instrumentos que ele próprio havia confeccionado para louvar ao Senhor. Ele escreveu metade dos Salmos. O livro de Salmos era o inário do povo de Deus. Isso significa que Davi era um grande compositor. É difícil encontrar essas duas características em um só homem. Mas Davi possuía as duas, um grande soldado e um grande artista. E é claro, Davi foi um grande rei porque era muito sábio. O pregador Dwight Moody teve um ministério impressionante. Antes de Billy Graham, ele foi considerado o homem que tinha pregado para o maior número de pessoas. E olha, ele não tinha muito estudo. Quando pregou na Inglaterra, nas universidades de Oxford e Cambridge, todos ficaram espantados com a sua pregação. Isso era unção do Espírito Santo. Uma vez Moody ouviu um homem dizer: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem que se entrega totalmente a ele. Quando ele ouviu essas palavras, Moody disse: pela graça de Deus eu serei esse homem. Essa é a explicação para o grande ministério que ele teve. Eu entendi isso quando soube quais foram suas últimas palavras. O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem que se entrega totalmente a ele. Esse foi o segredo espiritual de Moody, e esse também era o segredo espiritual de Davi. Davi se entregou totalmente para Deus. Ele estava disposto a cumprir a vontade do Pai. O relógio me diz que eu, mais uma vez, já ocupei todo o tempo. No próximo programa vamos continuar falando sobre Davi. Não perca, eu espero você. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.